Então, pessoal, estamos aqui, vindo do Rio de Janeiro, cheguei hoje aqui para encontrar com o Dr. Cristiano. Estamos aqui no Parcão, famoso aqui em Porto Alegre, já do Rio, já vi várias manifestações acontecerem aqui nesse parque, então acho que é um lugar propício para a gente conversar um pouquinho sobre tubarões, né? Então, Cristiano, depois de quantos anos você entrou com a ação civil pública desses tubarões que a gente teve resultado agora? Foi 2011. 2011, né? Caramba! Ou seja, 5 anos de ação correndo aí. Quanto tempo parado? Ficou, na verdade, concluído com a sentença 2 anos e meio. Né? 2 anos e meio. Sentença, depois de 4 audiências, o TTE teve presente. Sim. Audiências sempre muito tumultuadas, né? Exatamente. Eu lembro aquela foi a primeira audiência que eu assisti e eu achei que eu fosse ser preso. Por causa daquela confusão, ele pega a câmera, toma a câmera, apaga as imagens todas, né? E tudo isso por causa de tubarões, né? Impressionante. Impressionante mesmo. E você enxerga problema com relação a tubarões da cadeia inteira, né? Desde a pesca, desde as iscas, né? Como a gente já teve caso de golfinhos sendo mortos para servirem de isca, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, foi, na verdade, a questão dos tubarões foi mais ou menos sem querer que a gente chegou no problema, né? Porque o problema inicial era a pesca de golfinhos, né? Ocorreu em 2007 em Macapá, no Amapá. Foi uma ação que foi denunciada em âmbito internacional pela CIGEPA na época. E nós entramos em ação, então, entramos com ação judicial via fax, aqui de Porto Alegre, Pela fax, né? para a Justiça Federal da Amapá, requerendo então o nome da embarcação, o nome do proprietário, né, para podermos entrar com a ação principal, buscando algum tipo de indenização. E aí tivemos êxito, conseguimos esse nome dessas embarcações, com uma informação obtida pela Delegacia de Polícia Federal do Pará. Com o transcurso dessa ação, tivemos a primeira audiência e sim que o proprietário da embarcação, já na condição de réu, deu um depoimento dizendo que eles faziam, essa pesca era direcionada para que servisse de isca para a pesca de tubarões, né? Foi, claro, uma surpresa absoluta, né? Porque primeiro, saber que os golfinhos estavam sendo utilizados como isca, e segundo, que nós imaginávamos que o fine, a prática do fine era tão dinâmica, né, aqui no Brasil. Até então, por conhecer por documentários e tal, achávamos que era uma coisa mais que ocorria em outros países, na costa de outros países, né, não tanto no Brasil. Então, desde lá, nós começamos em decorrência dos resultados da ação judicial, teve uma repercussão para mais de 10 países, né, dos golfinhos, começamos a receber informações, denúncias de eventos que nós participávamos também, palestras, né, congressos. Fomos colhendo outras informações e desde aí traçando como é que funcionava essa cadeia produtiva, né? Bom, se essa funciona como isca de golfinho, o golfinho está sendo utilizado como isca de tubarão, quem são as pessoas que estão comprando esses tubarões? Quem que está capturando? São empresas nacionais, internacionais? E aí teve um caminho longo aí até conseguirmos saber, né, que existia um grande ponto muito importante de pesca de tubarões no Brasil, que era a costa do Amapá, né? Também do estado do Pará, que eram umas zonas que capturavam muito tubarão, né? E com isso também soubemos pela mídia de 2 autuações importantes de tubarão de 1,5 tonelada, depois mais 2 toneladas no Pará. Então, pelo IJA, né, tivemos a ideia de, vamos agendar uma reunião no IBAMA do Pará e entender melhor o que está acontecendo, né? Sim. Procurar mais detalhes, né? Exatamente. Nessa reunião, então nós saímos de lá com autos de infração, né, contra uma empresa específica, a Sigel, de 25 toneladas de barbatana seca de tubarão. Isso contabilizando, talvez chegue facilmente ao número de 1 milhão de tubarões abatidos. Pois é. Por uma empresa só, em 1 ano e meio só. Uma empresa só, 25 toneladas de barbatana seca. Isso quer dizer, provavelmente, 50 toneladas de barbatana em estado natural, né? Tem esse cálculo do seca e úmida, né? Mas o número chega por aí. Absurdo isso, absurda quantidade. Por uma única empresa em um único ano. Então, quer dizer, dá pra gente extrapolar que na realidade esse número seja bem maior, né? Sim, sim. Então, conta uma coisa pra mim, que eu até sei, mas eu sei que tem muita gente que não sabe.
E eu acho que isso é importante. Essa ação foi uma ação civil pública, não é isso? Sim. Isso é uma ferramenta jurídica. Sim. Você consegue explicar rapidinho para mim o que é uma ação civil pública? Explico. Te pergunto só, perguntando que o barulho está interferindo ou está tranquilo? Não, eu acho que tá na boa. Ótimo. Bom, a ação civil pública é um instrumento, é o mais importante, né, o mais utilizado em defesa do meio ambiente. Foi uma legislação, é uma legislação muito importante no corpo de leis ambientais do país, né? Foi criada por promotores de justiça, né? Teve nascimento numa situação dramática aqui no país, que foi a poluição em Cubatão, São Paulo, né? Certo. Teve toda aquela história de crianças, a cidade mais poluída do mundo, né? Nascendo com deformidades, coisas horríveis, né? E essa ação foi feita de uma forma rápida, muito sólida, ela é uma lei que funciona muito bem até hoje, né, com pouquíssimas alterações. E o interessante é que assim que ela foi aprovada no Congresso, no dia seguinte ou 2 dias depois, foram ingressadas 109 ações públicas. Caramba! Para tentar então cessar aquilo que estava acontecendo em Cubatão, né? Que eram aí dezenas de empresas nacionais e multinacionais poluindo os rios, né? Causando poluição do ar também a níveis assim de causar chuva ácida, né? Então a Mata Atlântica naquela região começou a deixar de crescer em alguns pontos, tamanha a poluição que já vinha pela chuva, né? Pelos rios. Então é uma legislação que tem um nascimento numa situação dramática e uma lei muito quente, que a gente chama, né? Uma lei que funciona e a gente utiliza ela até hoje para essas questões que envolvem dano ambiental ou risco ambiental, né? Sim. Risco de dano ou inclusive o dano moral ambiental também. Excelente, ou seja, é a grande arma que a gente tem na luta pelo meio ambiente, a gente pode dizer que essa arma é a ação civil pública. Sem dúvida, é a grande arma dos ONGs. E no caso dessa ação com relação aos golfinhos foi o IJA, Instituto de Justiça Ambiental, que entrou com a ação civil pública. Os golfinhos foi o Sea Shepherd, na época era os ônibus voluntários do Sea Shepherd. E o IJA entrou posteriormente com a ação no Pará, na questão dos tubarões, né? Até convidamos o Sea Shepherd e outras ONGs a participar, mas ninguém se prontificou, né? Por razões diversas, mas foi uma ação bastante ousada, assim, né? A gente pensando hoje no tipo de mercado que a gente estava mexendo, né? A gente fala do mercado que é chamado de máfia asiática, né? Sim. Porque a gente sabe que essas barbatanas são todas exportadas para a Ásia, né? No caso, nos autos desse processo nós temos lá nota fiscal de uma empresa de Hong Kong, né? Compra em boas quantidades essas barbatanas, é uma iguaria da Ásia. A maioria das pessoas conhece, né, o que representa e em termos financeiros, né, essa prática. Então foi uma ação bastante ousada para uma ONG pequena como é o IJA, está se enfrentando uma questão que está tão próxima ao governo também, né? Porque como que uma atividade que movimenta mais dinheiro que o tráfico de drogas pode passar em brancas nuvens, né, pelos órgãos governamentais, né, pelo próprio governo federal. É uma questão que a gente ainda vai descobrir. Pois é, às vezes é um absurdo, né? A gente não tem ideia que essas coisas aconteçam aqui, né? A gente pensar matar tubarão só por causa das barbatanas, vem logo a imagem dos chineses, né, dos asiáticos consumindo. Mas tudo bem, se eles estão consumindo, alguém está fornecendo. E o Brasil é um desses fornecedores, infelizmente, né? E esse número é absurdamente grande. Então é uma pena que o Brasil seja um desses matadores de tubarão só para as barbatanas, que é justamente o que se chama de finning, e exportemos para Hong Kong. Você falou que existem notas fiscais que mostram essa exportação, né? Sim, isso é consumado já. Absurdo isso. O que nos faltou na época foi perna e apoio financeiro também para poder dar seguimento, né, a essa cadeia produtiva, né? Porque realmente tem muita coisa a ser descoberta ainda, né? É um mercado bastante pujante. Quando nós tivemos êxito na início da ação, conseguimos uma liminar para suspender o processamento de barbatanas de tubarão na Rocha Federal do Pará, né? E conseguimos também, via uma ação de protesto contra a alienação de bens, conseguimos suspender a possibilidade de venda, né, ou inscrever uma restrição de venda da sede da CIGEL no Pará também, né, excelente, que era uma propriedade bastante grande. E assim, para a gente ter uma ideia da dinâmica desse mercado, Pinguim, quando nós conseguimos eliminar o IBAMA, claro que uma ação que tem repercussão internacional, né, os principais jornais do mundo, o BBC, o The Independent, né, o Mundo, por aí vai, né, na Rede Globo posteriormente.
não é possível que o órgão ambiental não faça nada, né? Então o IBAMA fez a fiscalização nos 4 portos de Belém. Eles começaram a ter dificuldade para escoar a produção, as barbatanas pelos portos de Belém, e passaram a escoar por container pelas estradas. Né? E aí o IBAMA fez barricada nas estradas, aí que foi que convulsionou toda essa parte da cadeia produtiva deles. E cerca de 20 dias depois fomos chamados do Ministério de Relações Exteriores, o ministro Fábio Piton-Luga, para conversar sobre o assunto, né? E até foi curioso, porque nós achávamos no alto da nossa ingenuidade, achávamos que ia ter algum auxílio do governo para tentar combater Chegou no Ministério vai resolver, né? Exatamente, né? Ministério de Relações Exteriores, né? Alguma coisa vai acontecer de boa, né? Pra gente cessar essa crueldade, né? Esse absurdo ilegal que é a Fini, né? Mas não, né? Nós só fomos lá, prestamos informações e foi quase um interrogatório, né? Foi totalmente inverso. Então, uma pena que o setor governamental tão importante como o Ministério de Relações Exteriores trate esse problema assim como dessa forma até egoísta, né? Porque, na verdade, a grande preocupação da conversa é que haveria um encontro sobre biodiversidade em Paris, semanas depois, e o senhor Fábio Piton-Luga estava preocupado, então, se a imagem do Brasil poderia estar prejudicada nesse evento. Seja, claro, ele não estava preocupado com o problema, ele estava preocupado se o mundo sabia que estava acontecendo. Exatamente, com a imagem do país para fora, que já... Bom, a gente podia falar vários outros aspectos, mas realmente é uma postura bastante infantil, assim, de um órgão tão importante como o Ministério de Relações Exteriores. Sim. É o tal do descaso ambiental, né? A gente até consegue, infelizmente, consegue entender que não é prioridade de Brasília a preservação ambiental, né? Não tem prioridade com relação a isso. Nenhuma, né? A preocupação quando surge alguma coisa nesse sentido é mais no sentido de marketing, assim, né? A própria pesca, que envolve a pesca do arrasto, que envolve a questão dos tubarões também, não se fala nada em otimizar, né, em mecanismos, que é uma coisa bastante complicada, mas existem meios, né, para tentar conter isso. Não, se faz ao contrário, né, se dá grandes implementos econômicos e financeiros para o setor pesqueiro comprar mais embarcações, para construir mais entrepostos. Então a política inversa, né, a política da destruição. Sim. Não tem como outro nome para dar, né? Infelizmente, Cristiano, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem com relação à proteção dos tubarões é que a maioria desse mercado ele é ilegal, né? Ou seja, a gente não tem registro, né? É um mercado pirata, a gente pode dizer assim. Mais ou menos como já houve a produção de carne do famoso boi pirata. Né? Você chegou a escrever uma tese sobre isso, né? Sobre boi pirata, se eu não me engano. Sim, na verdade foi a minha dissertação de mestrado, né? Sobre o TAC 01-2009, né? Que começou, na verdade, com 9 ações judiciais no Distrito Federal do Pará. E aí, posteriormente, né, foi convertido em TAC. Eu, pessoalmente, sou bastante crítico em relação aos TACs, porque eu acredito muito na força da ação civil pública, das liminares, dos pedidos de obrigação de fazer e não fazer. Eu acho que elas cumprem bem o papel que tem que ser feito mesmo, em termos de primeiro indenizar aos danos que sejam reversíveis, né, quanto a cessar os que estão acontecendo, o que tem risco de acontecer. Mas, em algumas ocasiões, como é um caso de magnitude, como foi a do boi pirata, eu acho que funciona bem, né? Um TAC pode funcionar bem, se ele for bem fiscalizado e se ele for, assim, vamos dizer, pressionado a ser cumprido, né? Como é o compromisso ali que é feito, né? Então, na época, muitos conhecem essa ação, né? Toda a cadeia que envolveu a criação de gado em áreas ilegais, né? Em áreas desmatadas na Amazônia, né? Que comprometeu desde fábricas de cinto, fábricas de calçados, grandes fábricas como Timberland, Nike, Toyota, né, por causa do uso do couro, né, para esses produtos, né? E aí não só o couro, depois a carne para os grandes supermercados como o Walmart, Carrefour, e mais bancos financiadores, né, como foi o caso do BNDES, né, que financiava bastante o frigorífico Bertin, que hoje é a Friboi, né? Então, esse é um tipo de abordagem moderna do direito, né? A gente sempre que pode parabeniza, inclusive, o Ministério Público Federal do Pará, o doutor Daniel Azeredo Avelino, o doutor Felício Pontes, né? Por ter uma abordagem corajosa dessas e séria, né? De realmente pegar o problema na raiz e aí ir levantando, né? Passo a passo, né? Ponto a ponto, mais ou menos como o Sérgio Moro tem feito também. Sim. Né? Na Operação Lava Jato, né? De ir seguindo a lucratividade, né? Onde é que está indo o dinheiro disso, né? Quem está lucrando com aquela fazenda ilegal, né? E claro que a gente fez também na época
como foi uma coisa que me inspirou bastante a escrever, inclusive na dissertação de mestrado, claro que a ideia nos trouxe pro problema do tubarão também, né? Porque é uma atividade clandestina, né? Sim. É difícil alguém do setor pesqueiro, a gente conhece há um bom tempo, né, Felipe? Há mais de uma década, o setor pesqueiro, alguém poder dizer com firmeza que aquele cação, aquele tubarão está sendo vendido, consumido, ele é de origem legal, né? Porque até então nós conhecemos duas formas majoritárias de captura, que é o espinhel, né? Que é com linhas, essas linhas podem ter 10, 15, mais quilômetros de distância, com anzóis separados a cada 10 ou 20 metros, né? Essa é uma maneira, e a segunda maneira é o descarte do arrasto, né? Que já é boa parte também, o arrasto ele pode ser feito de forma legal, ser praticado na distância regulamentar, né? Isso difere de um estado para outro. Aqui no Rio Grande do Sul são 3 milhas náuticas, né? Só que a gente sabe que são poucas embarcações que efetivamente respeitam essa distância e fazem a captura. Então, dessa captura para capturar outros tipos de peixes que não estão eventualmente em extinção, vem em cada pesca, em cada atividade um pouquinho de tubarão, né? Educação. E claro que esse cação não é jogado fora, se utiliza, a gente sabe que se utiliza a barbatana, depois a carne desse tubarão. Então, por ser uma atividade muito pouco conhecida ainda, né, os rumos dela, como é que funciona, por ser em boa parte clandestina, né, a gente trouxe então um pouco dessa experiência, inspirado um pouco no trabalho do Instituto Federal do Pará, para o caso do tubarão, né, dos tubarões. E a gente está realmente avançando, né, uma pena termos... logo adiante da ação no Pará, não termos dado continuidade até Hong Kong mesmo, né? Sim. Porque não tivemos perda, mas quem sabe a gente tem perda nessa frente. Claro, com certeza. Ou seja, a gente pode dizer que, por enquanto, mexemos só na ponta do iceberg, né? Com relação aos tubarões. Só na barbatana que está do lado de fora, tem muito mais coisa ainda aí para dentro, né? E um dos grandes problemas com relação ao consumo de tubarão... Obrigado. Um dos grandes problemas com relação ao consumo de tubarão, alguns voluntários nossos já fizeram pesquisa e algumas voluntárias graduandas já até fizeram estudos sobre isso, é que a grande maioria das pessoas, se você perguntar, você já comeu tubarão? A pessoa vai dizer, não, nunca comi. Aí se você pergunta, mas e cação? Aí a pessoa fala, cação eu como, eu gosto, etc e tal, o que na verdade é um problema, porque é exatamente a mesma coisa. Cação não é o tubarão pequeno, não é uma espécie de tubarão. Cação e tubarão é a mesma coisa, não é isso? Exatamente. Agora, por que o mercado então não usa o nome certo? Tubarão, né? Eles generalizam tudo, é cação só. Filé de cação ou posta de cação, mas de qual tubarão? Basicamente esse foi foi o principal item usado contra o Walmart e o Carrefour, não é isso? E uma das coisas que eu achei engraçado, desculpa te interromper, é porque, pelo que eu acompanho, o teor dessa ação civil pública não foi um crime ambiental, foi o Código de Defesa do Consumidor, não foi isso? Exatamente. A gente, em algumas questões ambientais, né, é bem possível se combinar as duas legislações, né, ambiental, que é bastante completa, bastante forte no Brasil, apesar de não ser cumprida em boa parte, né, e a do consumidor, que é uma legislação muito forte, né, muito boa, funciona, né, tem resultados, né, práticos. Então o questionamento que começou a nos surgir na época é, bom, se está havendo uma captura direcionada à barbatana de tubarão, né, onde é que está indo parar essa carne de tubarão? Né? Porque a gente sabe, por documentários, por denúncias, por materiais que a gente lê, né, que boa parte ela é feito um descarte do animal no mar. Por quê? Porque o lucro mesmo, o melhor êxito financeiro está na barbatana. Não é negócio trabalhar com o corpo do animal. Agora, claro que a gente não pode, a gente tem dúvida, e aí para isso precisamos investigar mais, né, pesquisar, em que parcela é trazido o corpo do tubarão e em que parcela ele é vendido nos portos, por exemplo, né? Algumas informações nós já temos aí de técnicos, né? Em alguns dos portos do Pará, por exemplo, é comum ver grandes caminhões frigoríficos carregando o corpo do animal, né, para grandes supermercados da região sul e sudeste do país. Então a pergunta é, quem está comprando, né? Quem que está alimentando esse mercado? Porque quem está comprando, ele é partícipe, né? Existe uma relação de êxito, né? Logo, se aplica o princípio do produtor-pagador, que é um princípio internacional no direito ambiental, que quem obtém o êxito com uma certa atividade, ele tem que arcar com eventual ônus, né? Ou seja, prejuízo, né? Então, começou a nos surgir essa dúvida, né?
E aí fomos fazer o que é mais fácil ao consumidor, né? Vamos aos balcões do supermercado verificar, né? Que espécie de tubarão está sendo vendida, de onde ele vem e tal, né? E a primeira coisa que nos chamou a atenção é justamente a falta de clareza sobre o produto, né? As embalagens não dizem o tipo de cação ou o tipo de tubarão, que são a mesma coisa, né? Que está sendo vendido. Sendo que a instrução 05 do Ministério do Meio Ambiente estipula 16 ou 17 espécies. Acho que até foi adicionada uma recentemente, né? De tubarões que estão ameaçados, né? Parte deles ameaçados de extinção e parte deles sobreexplotados, né? Que é um estágio antes da extinção, ou seja, já estão em risco, né? Já estão em risco. Não convém, se falando em sustentabilidade, se promover a venda de animais sobreexplotados. Em extinção nem fala porque é crime, né? Claro. Aí entra a legislação criminal. Ou seja, né? Espécies protegidas. Exatamente. São as espécies já estão arroladas como protegidas, né? E ameaçadas de extinção, etc. E sobreexplotadas. Então, ao verificar essas embalagens, a gente vê que não tem ali. Só existe cação, entre aspas, né? E isso fere frontalmente o artigo 6º do Código do Consumidor. Sim. Porque o consumidor ele tem que ter acesso a informações claras sobre o produto, né? Que produto está sendo vendido, que espécie é aquele produto que está sendo vendido e a origem dele, né? De onde ele é proveniente, né? E por que isso? Porque, claro, o consumidor, além de ter direito à informação, ele tem direito a saber o direito de opção dele está sendo ferido, né? O direito de escolha. Claro. Ele pode escolher entre comprar aquele cação que pode estar ameaçado de extinção, porque não tem informação, né? Ele está participando do mercado negro, né? No mercado danoso ao meio ambiente. Havendo informação, se for lá citado, então, é tal tipo de cação que está sendo vendido, e esse não estiver rolado nos ameaçados, então fica tranquilo, né? Aí ele pode optar, bom, eu não vou arriscar comprar um animal que eu não sei se está ou não ameaçado de extinção, eu vou comprar uma tainha, vou comprar uma curvina, ou vou comprar, ou viro vegano também, né? Tem várias opções, né? Mas ele tem que ser apresentado essas opções de produto, né? Eu não posso comprar uma coisa sem saber o que eu estou comprando, né? Exatamente, ou seja, primeiro é o direito de informação que está sendo negado. A pessoa está comprando um produto chamado cação, sendo que cientificamente cação não existe. E segundo, o risco de estar consumindo um animal ameaçado de extinção, que é crime. Exatamente. É crime contra a humanidade, né? Porque os tubarões, isso a magistrada aqui, quando deferiu esse pedido, né, do IJA na sentença, foi bastante sensível, né? Porque ela foi bastante importante ela ter reconhecido esse problema em âmbito internacional, né? Porque os tubarões estão aí 7, 8% no mundo. É um animal que se reproduz muito lentamente, todos sabem disso, de 1 a 2 anos ou mais para gerar um filhote, né? Então como é que nós vamos continuar? Como é que os mercados vão continuar alimentando esse mercado e facilitando, sendo um facilitador desse mercado, né? Então é uma situação que precisa ser freada, não dá mais para discutir, não tem mais tempo para pesquisa sobre isso. Tem que se tomar uma ação, na verdade, né? E é isso que nós buscamos com a ação, né? Então vamos obrigar, não estamos acusando o supermercado de estar fazendo alguma coisa ou não, ou capturando ilegalmente, mas então informem adequadamente que tipo de cação é aquele que está na embalagem, né? Que está dentro à venda, né? Porque aí nós podemos ter a opção, né? De escolher ou não. E acho que foi muito acertada a decisão nesse ponto, porque o que pesou bastante foi essa condição de risco iminente, né, de extinção dos tubarões no mundo, né? E qualquer um que tem o mínimo de estudo na área, ou que seja até um curioso no assunto, sabe que o tubarão é um topo de cadeia na cadeia alimentar, né? Se retirar ele, colapsos mais do que eles já estão, né? Mais do que eles já estão. Ou seja, por enquanto é só sonegação de informação. Só que uma vez que a informação seja realmente dada, pode ser que haja um crime de espécie ameaçada de extinção, que aí é bem mais grave, né? Exatamente. Acho que podendo apurar aí com talvez até testes de DNA, né, da origem desses animais, aí se pode apurar, né? Em cada área costeira também tem portarias específicas, né? Porque o grau de extinção ela tá diferente, né? Às vezes é regional, né? Exatamente, então às vezes pode acontecer, que nem acontece na Operação Boi Pirata, de esquentarem notas fiscais, né? Para ver carne proveniente de um estado que não era na verdade, né? Sim. E depois teve as coisas positivas que surgiram do Boi Pirata, fazendo analogia, né? Existe uma lei municipal na cidade de São Paulo, por exemplo,
que obriga a ter a origem do estado que vem a carne. Ou seja, se eu sei que o estado do Pará é um estado complicado e de altos índices de criação ilegal de gado, eu posso então, quem sabe, comprar de outro estado, do Paraná, eu posso comprar de São Paulo, do Rio de Janeiro, e não comprar do Pará. Essa é a melhor arma que o consumidor tem, na verdade, né? Não é nem brigar por melhores legislações, é não comprar. Não comprar é a melhor arma que a gente pode usar. Ou seja, a ferramenta do boicote do consumidor, para ela acontecer é necessária a informação. Justamente, né? justamente. E é por isso que essa decisão da juíza foi importantíssima, foi obrigando essas duas lojas, uma do Walmart e uma do Carrefour, a fornecer a informação sobre os filés e as postas de cação. Uma vez que a gente tem a informação, aí a gente pode partir para o boicote ou não, em função do que seja. O boicote é uma atividade que todos os países desenvolvidos ocorrem, né, e com sucesso, né, porque não tem mercado que seja inteligente, né, a ponto de não acatar com o apelo do consumidor, né, o consumidor que mantém a roda andando, né. Então, no momento que tem ali o tipo de espécie está sendo vendido, a gente pode tranquilamente ter o direito ao boicote também, né, a não comprar ou trocar por outros tipos de alimento que não esteja ameaçado de extinção, né. Simples. É mais simples às vezes do que parece, né? Porque se a gente for depender de fiscalização, de áreas que... Como é que a gente vai resolver esse problema, né? Num país continental como o Brasil, né? Fiscalizar toda a costa ou fazer valer as legislações que já tem, o mais prático, sem dúvida, é o consumidor se mobilizar e passar a não comprar, não compra mais cação, não quer nem saber que espécie é, não compra, né? E é isso, compra uma curvina, compra uma tainha. Exatamente, é isso aí. Então essa é a importância e a gente espera, pelo menos eu espero, que o Walmart e o Carrefour, se vocês estiverem me escutando melhor ainda, espero que sejam inteligentes de não fazer isso só nas lojas das ações, né? E sim na sua rede inteira, né? Porque aí, lógico, vai só uma loja do Walmart e uma loja do Carrefour fazer o certo e as outras vão continuar fazendo errado? Não, eu espero que façam tudo certo, né? Então eu acho que essa é uma grande medida pedagógica, né? Que pode ser um primeiro degrau na mudança, numa mudança maior. Como tu falou, Pinguim, tem uma lógica aí que não faz sentido eles produzirem um tipo de cação congelado para o supermercado aqui da Nilo Peçanha, da Nilópolis, ali com a Carazinho, e um tipo, que é o Walmart, né? E um tipo lá pro Carrefour da Plínio Brasil-Milano. Né? E aí os demais a gente não informa que tipo de cação é, né? Então vai gerar uma criação, vai gerar um problema até de, imagino eu, né? Olhando assim como consumidor, nem como advogado, né? Como é que a empresa vai fazer isso na prática, né? Vamos trocar alguns rótulos e outros não? Vai ficar complicado. Seria muito ilógico, né? Uma loja de cada rede estar certa e deixar as outras erradas, né? Esperamos que isso não aconteça, né? Eles vão ter prazo para recorrer, né, ainda da decisão e tal, mas a gente, olhando assim do ponto de vista legal, processual, claro que eles têm direito a mais de um recurso, inclusive, mas eu acho que fica bastante delicado, assim, moralmente, para a empresa querer se defender de um tipo de demanda que pede tão somente, a regularização das embalagens. Não tem nenhum pedido indenizatório, financeiro, por eventual dano, nem faz parte do pedido da ação. Nenhum tipo de dano ambiental, mas acho que somente atender o consumidor no aspecto de mudar a embalagem, né, dos produtos, primeiro, não é um pedido impossível para a parte, né, para eles acatarem, e segundo, está totalmente baseado na legislação ambiental e do consumidor. A gente acredita que seja assim, talvez um pouco constrangedor até formular um recurso no sentido de discordar que isso seja uma coisa necessária, né, na nossa opinião. Eu tô lendo a sentença aos poucos, são quantas? São 80 e quantas páginas? 85 páginas. 85 páginas da sentença, eu tô lendo ela aos poucos. Quem quiser acompanhar, você colocou alguns trechos dessa sentença na página do Facebook do IJA, né? IJA é Instituto de Justiça Ambiental, não é isso? Exatamente. E a gente já parabeniza desde já o trabalho do Ministério Público Federal aqui no Rio Grande do Sul, especialmente a doutora Cristiana Brunelli e também o doutor Fábio Melo. Né? E também a ilustríssima juíza federal Clarides Harmayer, pela sentença que já parece ser um novo marco aí na defesa dos ecossistemas marinhos, especialmente dos tubarões. Isso aí, quem lê a sentença vê que ela pesquisou o assunto, né? Muito bem fundamentado. Muito bom. Então, quem quiser mais informações, quem quiser falar com o Cristiano, procurem o Instituto de Justiça Ambiental, IJA, no Facebook, é uma homepage que vocês conseguem contato com ele e mais informações.
Bom, vocês me conhecem, eu sou o Pinguim. Eu vou daqui dar um pulo daqui a pouco para estar falando com o Truda e estar trazendo mais informações para vocês aí. Cristiano, obrigado. Parabéns por essa ação. Foram 5 anos, né, de luta, 2 anos e meio sentado esperando, mas está começando a ver resultado, né? Parabéns aí, meu Obrigado amigo. também pela audiência. O Daverson Chat estava lá com o Pinguim, Isso aí. filmando a audiência. Infelizmente tivemos que entregar as filmagens porque o juízo não achou adequado que fosse feita a filmagem, apesar de ser uma ação civil pública. Exatamente. Mas o Daverson estava lá e o Pinguim também dando força. Isso aí. E vem mais coisa por aí. Maravilha. Bom aí. Bom. Isso aqui é uma coisa bonita. É isso que falta nas grandes cidades. Com certeza. Tá na boa então. Bom, pessoal, estamos aqui então. Ontem foi em Porto Alegre, lá no Parcão. Agora estamos em Canoas aqui. Essa pracinha tem nome? Não faço a menor ideia. É a pracinha tradicional da cidade. Então estou eu aqui com o Truda, a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre tubarões, sobre baleias, preservação ambiental no geral. E talvez a gente fale um pouquinho também sobre política, né? Porque política não é coisa feia, política não é nojenta. Alguns políticos são feios, alguns são nojentos, mas a gente tem que lutar contra eles. Não é deixando de falar do assunto que a gente resolve. Né? Então, Truda, o que você achou dessa vitória, mesmo que por enquanto parcial, porque provavelmente o Walmart e o Carrefour vão recorrer, né? Mas foi um marco, né? Essa vitória contra os mercados, né? Com certeza, eu acho que essa ação que o Instituto de Justiça Ambiental fez, através do Dr. Cristiano Pacheco, foi um marco mesmo na justiça ambiental do Brasil. Porque 2 redes gigantes internacionais, Duas das maiores do mundo, duas né? das maiores redes do mundo de supermercado, que no exterior tem uma enorme responsabilidade corporativa com a questão ambiental, aqui no Brasil se fazem de loucas, né? E estavam vendendo cação, tubarão, arraia, sem nenhuma preocupação com dizer para o consumidor, para o cidadão qual era a espécie, qual era a procedência, e com isso ajudam a acabar com o que resta de tubarões no planeta, né? A gente se preocupa muito com o que acontece no Brasil, com a sobrepesca aqui dentro que está acabando com os nossos tubarões, mas é preciso lembrar também que o Brasil é o 5º maior consumidor mundial de carne de tubarão. Não só da carne que é pescada aqui, mas também importada. A gente importa horrores de carne de tubarão, principalmente do Uruguai, que é um entreposto de pescadores piratas de tubarão. Países como Espanha, China, outros desgraçados que estão acabando com a pesca no mundo inteiro, porque não é só a China. Sim. A União Europeia também, através da Espanha, vem destruindo com a pesca no mundo inteiro e ninguém faz nada. É um problema global, né? Um problema global. E a gente compra do Uruguai, que é atravessador desses países piratas, e não acontecia nada. O mercado aqui nunca teve contestação nenhuma. Essa ação e essa sentença que foi dada pela Justiça, obrigando o Walmart e o Carrefour a etiquetar adequadamente os produtos de tubarão, dizendo qual é a espécie, qual é a procedência, é um primeiro grande passo para a gente acabar com essa bandalha desse mercado em que se mata tudo e se vende como carne de cação e as pessoas ficam sem saber que estão contribuindo para a extinção das espécies marinhas. Pois é, eu diria que ir no mercado e comprar um produto simplesmente chamado de cação é como você ir numa seção e comprar filé de ave. Mas vem cá, que ave é essa? É galinha, é pato, é urubu, é pombo, é águia, é carcará? Que ave é essa? Então não dá para existir um produto simplesmente chamado de cação, ou de caçoa, ou de caçonete, sem dizer que espécie animal é aquela. Ela é protegida, ela não é protegida, isso é oriundo do tráfico, não é? É sustentável, não é? O tubarão em si, toda e qualquer pesca de tubarão, seja artesanal, seja esportiva, seja industrial, ela por si só já é insustentável em função da estratégia de reprodução desses animais. Mas mesmo assim, colocar um rótulo genérico de cação, isso fere até o Código do Consumidor, que foi o grande mote da ação, né, que o Dr. Cristiano sabiamente não buscou as leis ambientais, buscou o Código de Defesa do Consumidor. Você não pode comprar uma coisa chamada de cação. É como comprar, por exemplo, vou fazer um churrasco, aí tá lá, filé de mamífero. Que mamífero é esse? É boi, é porco, é cavalo, é cachorro, é gato, é gente?
que mamífero é esse? Então, se não se aceita isso para outros produtos, por que para o cação vai se aceitar? Né? Esse que é o grande problema. Então, para você que consome cação, achando que é uma carne boa, saborosa, sem espinho, saiba que você está consumindo tubarão e muito provavelmente um tubarão ameaçado de extinção que pode levar ao colapso dos oceanos. Isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta, né? Se faz todo um rolo com direitos dos animais, com proteção aos animais, dos animais peludos, bonitinhos, e como dizia um amigo meu, o peixe não grita, né? Quando morre. Então tem até gente que se diz vegetariana e come peixe e acha que aquilo é tranquilo, não tem problema nenhum, é sustentável. Mas hoje em dia a gente comer peixe, produto da pesca marinha no Brasil, está se contribuindo para a destruição ambiental de maneira horrível. Principalmente no que diz respeito a tubarões e raias, que não tem controle absolutamente nenhum. O Brasil não tem estatística pesqueira mais desde 2010, eu acho, são vários anos sem estatística pesqueira. A fiscalização é uma piada. Esses 13, 14 anos desse desgoverno que nós tivemos aí, se deixou destruir tudo, a máfia da sobrepesca industrial mandou e desmandou no governo federal, e agora nós estamos vendo o resultado disso com o fim das nossas populações de tubarões e raias. Exatamente, basta ver o que aconteceu com o absurdo que foi a criação de um Ministério da Pesca. Para que o Ministério da Pesca? Se é para proteger o animal, isso é do meio ambiente. Se é comércio, é o Ministério do Comércio. Então, o que foi o Ministério da Pesca? Foi para legalizar, alguém para carimbar e autorizar exportação e importação de pescado. Então, tudo bem, criaram um ministério que já era errado. E o que aconteceu com esse ministério? Totalmente corrupto, teve que ser desmantelado. E cadê a Lava Jato do Ministério da Pesca? Aonde isso vai parar? Já se sabe que várias das pessoas envolvidas no Ministério da Pesca são acusadas, estão com processo. Onde isso vai dar? A gente quer acompanhar. Cadê? Onde é que vai parar? Né? Então, falar de política de preservação ambiental, gente, em 2013, que é o último ano que eu lembro de cabeça, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente era o segundo menor do Brasil. Isso quer dizer que para a nossa política pública federal, meio ambiente é o penúltimo assunto menos importante que a gente tem. Assim não dá. Em compensação, o Ministério da Pesca, logo antes de ser extinto, tinha 4 bilhões de reais de subsídio para reformar a frota pesqueira industrial. Uma máfia que já tinha destruído e acabado com os estoques pesqueiros do Brasil, ainda ia ganhar 4 bilhões de reais para reformar suas embarcações industriais, para pescar mais ainda, para acabar. Essa gente faz uma mineração da biodiversidade marinha brasileira com o nosso dinheiro, com o nosso imposto. E é isso que tem que acabar. Quando entrar um governo novo nesse país, é o tipo de coisa que a gente tem que discutir. Tem que acabar o subsídio do nosso imposto para financiar a devastação ambiental. Com certeza, porque o que acontece? A pesca de X em X tempo, ela tem que receber um subsídio grande para aumentar a pesca, porque a cada ano que passa se pesca menos, se investe em mais tecnologia de barco, mais tecnologia de pesca. Hoje em dia o peixe não resiste, porque o satélite lê o peixe embaixo d'água e manda o barco lá e pescar. Então o que está acontecendo? Cada ano se pesca menos, não é por incompetência, não é por falta de tecnologia, é porque o estoque pesqueiro, a quantidade de população de peixe está diminuindo. Então não adianta você aumentar, dobrar a tecnologia, porque não se deixa de pescar por incompetência, é porque o recurso está se extinguindo. E o que acontece? Cada vez se dá mais armas, mais dinheiro, mais tecnologia para quem está extinguindo essa maravilha que seriam os nossos oceanos, né? Então isso tem que mudar. Isso é o quê? Isso é política pública. A pesca industrial em praticamente todos os lugares do mundo só se sustenta graças ao subsídio público. Se os armadores de pesca industrial tivessem que pagar pelo seu barco, pelo combustível, dar um salário decente para os seus funcionários e vender esses peixes a preço de mercado, ela não se sustentaria. Sim. Então o problema não é o capitalismo que está acabando com os mares. O que está acabando com os mares são governos ladrões comprados por essa máfia da sobrepesca, como é o caso do nosso, né? E que usam dinheiro público para subsidiar o estupro da fauna marinha. E é isso que tem que acabar, João. Exatamente, sem contar
que, além de tudo, a pesca industrial, ela é extremamente inefetiva. Você pega um grande barco, seja ele de arrasto, seja ele de cerco, seja ele de espinhel, de long line, a quantidade de animais que esse barco mata e animais que são devolvidos ao mar porque não tem valor econômico ou não são comercializados. Por exemplo, a quantidade de cetáceos, de golfinhos, de baleias, de aves marinhas, de tartarugas que morrem, isso é uma ineficácia tremenda, é total. Então a pesca em si, ela é um grande câncer, ela não é efetiva, ela não é economicamente viável e ela é biologicamente insustentável. Ou seja, por que a gente teima com isso? Tem tudo de errado, tudo de errado. O pior é que existem alternativas, né? No mundo inteiro está se buscando coisas como a maricultura, trabalhar com espécies de moluscos, de crustáceos e mesmo de peixes que se prestam à criação comercial também, né? De algas em grande escala e que poderiam substituir em grande parte essa proteína que vem da mineração dos oceanos através da pesca. No caso do Brasil, nós ainda temos uma outra riqueza que é a bacia amazônica. Se a gente investisse em tecnologia, em apoio às comunidades, para fazer pesca sustentável das espécies de água doce na bacia amazônica, nós ganharíamos muito mais emprego e renda do que mantendo essa máfia da sobrepesca industrial no mar. E ainda estaríamos preservando o mar para ganhar com aquilo que o Brasil não aprendeu a ganhar ainda, que são com os usos não extrativos, com ecoturismo, com mergulho recreativo. Hoje o último lugar do Brasil em que se consegue ver tubarão no mergulho, que é algo que atrai mergulhadores do mundo inteiro, que dá dinheiro, que dá milhões de dólares para as ilhas do Pacífico, por exemplo, é Fernando de Noronha. No resto da costa brasileira, os tubarões desapareceram em função da sobrepesca. Então, se nós acabarmos com essa máfia, com essa indústria da devastação e começarmos a promover os usos não extrativos dos oceanos, valorizar os serviços ecossistêmicos do mar saudável, né, da proteção dos ambientes como os manguezais, os recifes de coral e os usos através de ecoturismo, por exemplo, nós temos muito mais a ganhar do que continuando a subsidiar essa máfia nojenta criminosa. Exatamente, para isso muita coisa tem que mudar. Por exemplo, em Cancún se visita os mangues e é uma coisa bonita, o mangue lá é de água clara, você vê uma infinidade de animais, é um lugar bonito, é um lugar cheiroso. Aqui no Brasil, mangue é o quê? Mangue aqui é lugar de desembocar esgoto não tratado, esgoto in natura. Então mangue no Brasil fede, por quê? Por causa de falta de políticas públicas. Gente, eu sou do Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara fede, ela é suja. Recife, se eu não me engano, menos de 10% da região metropolitana de Recife tem esgoto tratado. Gente, uma capital do Brasil, foi sede de jogos da Copa do Mundo. Ter mais de 90% do esgoto jogado aí in natura, isso é absurdo. Então o descaso que se trata do meio ambiente marinho é total. A gente trata com o descaso e trata com a ganância na hora da pesca, né? O que vai acontecer? Vai morrer. O meio ambiente se acaba. E aí que a gente começa a se dar conta que tudo está interligado, né? A gente pensa que proteger os tubarões é acabar com a pesca do tubarão. Também é muito importante que a gente consiga no Brasil acabar com a pesca do tubarão o máximo possível, tanto a pesca industrial como a pesca artesanal, pessoal. Porque existe, né, nesse governo, principalmente que se diz de esquerda, foi moda deixar que tudo que é pobre, que mora perto do mar ou que mora no mato, seja qualificado como artesanal e sustentável e deixar com que o pessoal coma tudo. E aí quando comer tudo vai fazer o quê? Vai continuar pobre. Pois é. Não é? Não se implantaram atividades alternativas, não se apoiou as comunidades para desenvolver agricultura, nem para desenvolver ecoturismo. Não. As comunidades tradicionais de pesca artesanal são sustentáveis. Sustentáveis o cacete. Não é As mesmo. mangonas, que é uma das espécies de tubarões mais ameaçadas no Brasil, estão acabando por causa da pesca artesanal. No nordeste do Brasil, os budiões, que são peixes essenciais à estrutura do ecossistema coralíneo, estão acabando porque estão deixando a pesca artesanal acabar com eles. São bichos essenciais para comer algas que tomam conta dos ambientes de coral e impedem o crescimento do coral, mas ninguém quer conversar com as lideranças de pescador artesanal e dar a real e dizer que eles estão acabando com tudo e que isso não pode acontecer. Então é preciso que a gente tenha uma mudança de mentalidade, que a gente possa discutir
tecnicamente o que é preciso para a conservação marinha no Brasil, ter coragem de dizer isso para as lideranças comunitárias e trabalhar isso de maneira séria no país e não de maneira ideológica para favorecer uma visão de partido, né? Perfeitamente. É capaz de algum de vocês já estarem torcendo o nariz por a gente estar falando contra as comunidades pesqueiras tradicionais. Mas vou dar um exemplo. Pense no caso das tartarugas. Será que para a existência das tartarugas é viável e é justo permitir que o pescador artesanal volte a matar a tartaruga para se alimentar, para sustentar a sua família? Não, gente, a tartaruga ela só está tendo uma sobrevida agora porque realmente foi moratória zero. Ninguém mais vai pescar tartaruga, nem um artesanal. E o que aconteceu com quem pescava a tartaruga? Morreu? Está desempregado? Está passando fome? Não, foram pessoas que foram reinseridas em outras atividades. Então essa é uma das funções do governo, já que a pesca na grande maioria do nosso país, mesmo artesanal, ela é insustentável, que se pegue essas comunidades pesqueiras e se reintroduza numa outra atividade econômica, como por exemplo o turismo. Então nós não somos contra os pescadores, nós somos contra a atividade predatória que é a pesca, mesmo artesanal. É fundamental que isso seja visto do ponto de vista técnico. A imensa maioria dos recursos pesqueiros, seja de alto mar, seja da costa, estão exauridos. Estão exauridos porque durante décadas se deixou que se pescasse tudo, que se acabasse com tudo, que continuassem práticas vergonhosas, como é o caso de arrasto de fundo, o arrasto que arrebenta com todo o ecossistema dos fundos marinhos, que é essencial para a reprodução das espécies, né? E hoje em dia nós estamos com praticamente tudo acabado, pessoal. O que está se pescando é um resto, e é um resto que não se reconhece como tal por causa de um problema grave que é global, chamado shifting baselines, né? A mudança de visão sobre a quantidade de recursos que ainda existe. Ah, meu pai pescava, eu vou continuar pescando. Gente, não tem mais, está se acabando. Exatamente. Mas como não havia dados científicos há 40 anos atrás para mostrar quanta pesca tinha, o pessoal que pesca hoje acha que aquilo que eles têm é o normal. Não é o normal, gente, já se acabou. Então nós temos que parar com esse endeusamento do extrativismo e tratar a questão da biodiversidade marinha como uma questão de Estado, em que se precisa pesquisa para saber o quanto que ainda resta e se precisa conversar com os usuários do recurso para saber qual o melhor uso desse recurso. Nós queremos ter ecossistemas de coral que ainda continuem existindo, nós queremos ter alternativas que gerem mais emprego e renda nas comunidades do que o extrativismo, como pode ser o mergulho recreativo, o extrativismo, ou nós queremos fingir que está tudo lindo e manter o extrativismo rolando para que os acadêmicos da área sociológica, antropológica façam suas teses e depois vão embora deixando as comunidades na miséria. Exato. E é isso que tem que acabar. A gente tem que acabar com a filosofia, com a ideologia, com o nhonhonhó, com o mimimi e tratar do que está acontecendo no mundo real. Tecnicamente descobrir o que está acontecendo com a nossa biodiversidade e quais são os melhores usos que podem se fazer. E no mundo inteiro está se provando que os usos não extrativos podem dar mais dinheiro para as comunidades do que essa barbaridade da pesca até acabarem as espécies. Exatamente. Uma coisa que tem que se entender é que a pesca, ela hoje, ela está raspando o fundo da panela. Vai acabar. Vai acabar. Então, seja a pesca industrial, seja a semi-industrial, seja o pescador artesanal, vocês têm duas opções. Ou vocês param agora e a gente ainda consegue preservar esse meio ambiente, ou vão parar daqui a 10 anos porque acabou, porque fudeu tudo. Então, ou a gente para antes e trata de arrumar a casa, ou deixa se fuder e vai parar de qualquer jeito daqui a 10 anos. Todo mundo miserável e aí não sobrou nada, né? A situação é essa, exatamente. Ou para agora, enquanto nós ainda temos chance, ou vai parar porque acabou. E para isso se precisa realmente trabalhar política pública para a conservação e que envolve uma coisa muito importante que foi totalmente abandonada nesses últimos governos, que é a criação de áreas marinhas protegidas. O Brasil se comprometeu com a Convenção da Diversidade Biológica, como vários outros países, em proteger pelo menos 10% das suas áreas marinhas como áreas protegidas. E essas áreas, principalmente as de uso indireto, de proteção integral, como é o caso dos parques nacionais, são fundamentais para servir de berçário para todas essas espécies que ajudam os ecossistemas marinhos a funcionar.
No caso dos parques nacionais, elas ainda servem como foco para que se desenvolva o ecoturismo, o turismo de mergulho, como maneira de criar emprego e renda para as comunidades. Existem 2 dezenas de áreas marinhas protegidas cujo estudo para a criação está pronto no governo federal e que esse governo se recusa terminantemente a criar para não incomodar a máfia da sobrepesca, para não incomodar os desgraçados da máfia do petróleo que estão arrebentando com o planeta inteiro através das mudanças climáticas. Nós estamos numa economia da União Soviética dos anos 50, de privilegiar subsídio ao combustível fóssil, de privilegiar subsídio ao desmatamento, à destruição dos recursos faunísticos, e é esse tipo de coisa que tem que mudar. Quem sabe numa mudança de governo, a gente também não possa pressionar por uma mudança de paradigma, por acabar com esse negócio da gente viver numa economia do século XVIII e pular para uma economia do século XXI, de base tecnológica, de proteção da biodiversidade e de promoção de usos que geram mais emprego e renda do que essa barbaridade que a gente está fazendo. Claro, exatamente. Então, meus amigos, falar de preservação ambiental no Brasil e não falar de política não existe mesmo. Então, algumas coisas estão começando a mudar. Pode ser que demore, pode ser que não seja na velocidade necessária, mas algumas coisas estão para mudar. Eu não sei se vocês sabem, mas já está acontecendo em alguns estados a criação de federações de ONGs ambientais e animais, e a união dessas federações vai gerar uma confederação brasileira de preservação ambiental e animal. Então isso vai ser uma das ferramentas de preservação que nós vamos ter, uma força unida para estar lutando por isso. Outra, nós temos também em andamento a criação de 2 partidos de preservação ambiental e animal, ou seja, estamos falando de política, estamos falando de partido. Os políticos que já estão aí no poder, eles têm a opção de começar as mudanças agora. Então é isso que é importante. Para se fundar um partido, leva pelo menos 2, 3, 4, 5 anos para se colocar alguém no poder. Isso é muito tempo, principalmente para os tubarões. Então, o imediatismo que nós precisamos que a política que está no momento no poder, ou que está mudando, comece a mudar a cabeça, comece a olhar com mais carinho, com mais atenção para o Brasil, para a natureza, para a nossa preservação, comece a dar mais ouvido a nós que estamos lutando para preservar a natureza. Eu acho que uma coisa fundamental é a gente lembrar do seguinte: o Paul Watson gosta muito de citar isso, né? Uma frase da Margaret Mead, de que o que gera as grandes mudanças no mundo não são as grandes instituições, não são as grandes estruturas, as grandes ONGs, não são grandes grupos. É o trabalho do indivíduo. É cada um de nós se dar conta da sua força, da necessidade e da utilidade de cada um de nós, buzinar a paciência do seu representante político, ligar para o seu deputado, escrever, fazer presença na mídia, defendendo as nossas ideias a favor da conservação da natureza. Isso que muda o mundo. Visitar pessoalmente o seu vereador. Visitar o vereador é na sua cidade. Encher o saco do político que está mais perto para falar da importância da conservação da natureza. E isso não é um monopólio de nenhum partido. Vão se criar, como o Pinguim está dizendo, essas novas estruturas partidárias, Partido Animal e outros, para defender a natureza. Que causem mudanças. Já existem partidos focados nisso, como é o caso do Partido Verde. Sim. Mas é importante a gente lembrar que a defesa da natureza não é monopólio de nenhuma ideologia. Com certeza. Não é? Nos Estados Unidos você teve o George Bush, que era um cara de direita, criando na época o que foi o maior santuário marinho do mundo, lá nas ilhas do noroeste do Havaí. Obama veio e criou outros santuários marinhos tão mais importantes. Então, a alternância de poder político e de ideologia no governo não deve representar uma alternância na importância de se tratar a conservação da natureza. Sim. E nós precisamos buzinar, independente da nossa ideologia política, todos os nossos representantes para que reconheçam isso. O desenvolvimento e o progresso econômico tem como base a conservação da biodiversidade. A conservação não pode ser um empecilho. E é isso que esses debilóides que nos representam na política têm que entender. Nós estamos sendo representados, na imensa maioria, por analfabetos ambientais, por gente que não consegue reconhecer que a conservação da natureza é essencial ao desenvolvimento. E é isso que nós, cada um de nós, gente, não esperem pelo Pinguim, pelo Dives for Sharks, por mim, pelas mega ONGs fazerem isso. A gente é que tem que fazer no nosso dia a dia. Num grande resumo, o que a gente está falando para vocês é o seguinte: cidadania. Nós dois somos cidadãos, mas vocês que estão aí do lado também são.
Então vocês têm que começar a exercer a cidadania de vocês, começar a cobrar politicamente, ambientalmente, moralmente, eticamente as opções de vocês. A gente tem que entender que uma eleição ela não acaba quando a eleição é apurada. O candidato aprovado tem que continuar sendo cobrado por nós, seus eleitores, durante todo o seu tempo no poder público. Se a gente não fizer isso, a gente não vai mudar. Vamos se mexer, porra! Não pode ficar socado no Facebook aí. Curtir, tirar foto, dizer que curtiu, acompanhou. Gente, só que isso não resolve o problema. É claro que muitas vezes você não vai ter como você ir lá, protestar, levantar, sair de casa. Mas se você não tem como ir, ajude quem está indo. É isso que a gente precisa, de uma união. União para que as coisas aconteçam, senão fica difícil. Né? Senão realmente fica muito difícil. Isso aí. Bora, galera, vamos nos mexer. Isso aí. Meus amigos, mais um dia aqui da nossa matéria falando sobre meio ambiente, né? Meio ambiente marinho, políticas de conservação. Faltou a gente falar sobre essa ilha que está aqui atrás, Fernando de Noronha, né? Que a gente está com uma campanha para que seja transformada em santuário de tubarões. Parece que vai, né? Parece que dessa vez vai. Então, Fernando de Noronha é um lugar fantástico. Eu tive o privilégio de estar envolvido com a proposta de criação do Parque Nacional Marinho lá na década de 80. Eu vi na placa. Tem o nome da gente na placa lá no Mirante de Golfinhos. E é um lugar que depois foi reconhecido como patrimônio mundial e é o último lugar no Brasil em que se pode mergulhar regularmente com tubarões. No resto da nossa costa, gente, já acabou. Já acabou. Exatamente. A gente deixou que a sobrepesca destruísse completamente a maior parte dos pontos de mergulho em que os tubarões eram uma aparição regular. Exatamente. E Fernando de Noronha não. Fernando de Noronha ainda várias espécies de tubarão aparecem lá regularmente, na maioria dos mergulhos que se fazem em determinados pontos, como é o caso da Laje de Dois Irmãos, a Caverna da Sapata e vários outros, se encontram diversas espécies de tubarões. Sim. Isso poderia dar para Fernando de Noronha a distinção internacional e o destaque internacional que o Brasil não tem no mergulho. Com certeza. Né? Porque os nossos points, na maioria das vezes, são lugares bacanas de mergulhar, mas não são considerados de padrão internacional. Sim. Fernando de Noronha principalmente pelos tubarões, e poderia ter muito mais reconhecimento. Agora, uma das razões em que a gente também reluta em promover Fernando de Noronha no plano internacional, e outros grandes grupos ligados ao mergulho também relutam, é o fato de que ainda se permite em Fernando de Noronha comercializar e comer bolinho de tubarão e tubalhau e outros produtos derivados de tubarões e raias. Exatamente. Isso é uma grande ironia. Não é uma coisa fundamental para Fernando de Noronha, para a economia da ilha. Sabemos disso, conversamos com protagonistas importantes da ilha que inclusive ainda participam desse comércio e que admitem que a gente poderia gerar alternativas. Sim. Então, para remediar essa situação, nós propusemos em 2015 ao governo do estado que estudasse a possibilidade de declarar Fernando de Noronha santuário de tubarões e raias, com a proibição do comércio e do desembarque de produtos desses animais. E essa proposta vem sendo discutida, foi acolhida lá na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, está sendo agora discutida no Conselho Distrital de Fernando de Noronha, pelas pessoas que se importam realmente com o desenvolvimento econômico e social sustentável do arquipélago, e eu acho que nós vamos chegar lá. Nós vamos conseguir ter Noronha declarado santuário de tubarões e com isso poder ajudar Fernando de Noronha a se promover internacionalmente como um grande destino de mergulho no Brasil. Exato, é preciso. Então, o que nós temos hoje em dia é um feedback de todas as pessoas, de todos os lados, até mesmo quem comercializa o bolinho já falou, olha, a gente sabe que isso não é uma prática muito boa, se for preciso parar, a gente para. Então, o que será que falta, né? Mais uma vez, só falta a vontade política. Então, é um estalo. E aí, para isso, o que vai... E aí, para isso, o que vai acontecer? Qualquer outro lugar do mundo, se tivesse dentro da sua área uma ilha em que se mergulha com tubarões, o único lugar isso seria preservado. Né? Isso seria extremamente divulgado, seria muito valorizado.
Então chega, né, gente? Está na hora de parar de ir para Fernando de Noronha ver tubarão em formato de bolinha frita, né? Tem que se ir para Fernando de Noronha para se ver tubarão embaixo d'água. Então vamos lá, é o último esforço que a gente tem, porque é um absurdo um país com a costa que o Brasil tem, quase 8.000 quilômetros de praia, um país tropical, e a gente só ter a chance de ver tubarão num único ponto, numa ilha oceânica. O resto virou sorte. Né? O que era um aparecimento regular de tubarões, na maioria dos nossos pontos de mergulho virou sorte. Sim. Por causa da sobrepesca sem controle absolutamente nenhum. Né? E Noronha ainda tem esse super potencial. Eu acho que tem tudo para dar certo, a gente está dialogando com os diversos protagonistas do tema lá na ilha, com operadores de mergulho, com donos de restaurante, com o Léo Veras, proprietário lá do Museu do Tubarão, que faz uma palestra sensacional de interpretação ambiental da ilha e com quem a gente ainda tem a divergência do bolinho de tubarão, mas que está aberto para o diálogo, a gente tem conversado e acho que tem um super potencial de nós colaborarmos para que o Museu do Tubarão de Fernando Noronha vire também uma referência internacional em interpretação ambiental, em educação sobre o papel dos tubarões no ambiente marinho e a necessidade da sua conservação. É só mais um passo, mais um pequeno passo, mas um passo importantíssimo que tem que ser dado. E aí, Fernando de Noronha, aí sim a gente vai poder chamar de a Ilha dos Tubarões. Isso que falta, isso que a gente quer e isso que a gente está lutando. Eu acho que falta pouco, mas como de hábito a comunidade de mergulho, que deveria se envolver mais, se envolve pouco. Né? E nós convidamos o pessoal que mergulha, que já foi a Fernando de Noronha, para colocar a sua opinião também. Conversem com seus operadores lá em Fernando de Noronha, escrevam para o Conselho Distrital e opinem sobre essa proposta de se transformar Fernando de Noronha em santuário de tubarões. Acho que é super importante que quem se importa com o mar brasileiro, e nós somos muito poucos infelizmente, dê a sua opinião, dialogue, interaja com as autoridades e as pessoas importantes do meio econômico e social do arquipélago, para todos juntos podermos chegar a esse consenso que é bom para os tubarões e é bom para Fernando de Noronha. Isso mesmo, fala-se tanto em sustentabilidade, né, em não utilização de agrotóxicos, em orgânicos. Então vamos olhar um pouquinho para o nosso mar também, né? Vamos pensar no nosso mar de uma forma sustentável, de uma forma orgânica, de uma forma harmônica, e para isso a gente precisa dos tubarões. Então, galera de Fernando de Noronha, contamos com vocês aí nessa, hein? Precisamos. Vamos lá. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Truda, foi um prazer ter vindo aqui. Valeu, Porto Alegre, para a gente conversar. Doutor Cristiano, sinta-se abraçado também pela gente. E a gente não vai parar, não. Esperamos logo, logo estar de volta aqui, conversando com vocês com mais novidades e comemorando algumas coisas, inclusive o Santuário de Tubarões de Fernando de Noronha. Valeu, segue pessoal. A peleia. Isso aí. Let's say the king of the oceans. You know how much I love you, the ski shark. You know how much I love you, great white. You know how much I love you, hammerhead, and all kinds of sharks.